Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava... Tem alguém comigo aí? De que estava... Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, capacita-nos para que compreendamos a tua palavra, Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor em todos os aspectos. Sem o Senhor a gente não pode, sem o Senhor a gente não quer, Senhor. Não permita que o pastor seja o centro da igreja. Não permita que as pessoas venham elogiar o homem, os ministros, mas que o teu nome venha a ser glorificado, elogiado, aplaudido neste lugar, entendido neste lugar em nome de Jesus. Aplaudam a Deus por isso. Glória a Deus. Eu sou apaixonado pela história da igreja, eu amo a história da igreja, eu dou aula no seminário lá em São Paulo sobre a história da igreja. E o livro de Atos, basicamente, de forma bem resumida para vocês, trata os primeiros passos da história da igreja. E quando a gente fala sobre a história da igreja, a gente está falando sobre a nossa história. Nós somos a igreja do Senhor. Então é importante a gente entender os primeiros passos da nossa história, dos nossos primeiros irmãos, dos primórdios. E é curioso porque quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos não foi uma testemunha ocular. O que é uma testemunha ocular? A testemunha ocular, ela anda com a pessoa, ela presencia, ela está junto, dentro do caso, dentro do acontecimento. E Lucas, um grande amigo do apóstolo Paulo, ele não foi uma testemunha ocular de Jesus. Ele não andou com Jesus pessoalmente, ele não caminhou com o Senhor pessoalmente. Mas algo curioso que me chama a atenção é que Lucas, ele investigou, ele pesquisou, ele conversou com algumas testemunhas oculares, por exemplo, a própria Maria. Ele relata detalhes que estavam guardados, escondidinho no coração de Maria. E Lucas, ele escreve o evangelho que todos conhecem, o evangelho que leva o nome de Lucas, o evangelho registrado por Lucas, e ele também escreve Atos dos Apóstolos. A maioria dos estudiosos acreditam que compunham uma única obra, e no segundo século foram divididos. Então nós vemos Lucas, ele pesquisando, organizando detalhadamente todos os ensinos, tudo o que aconteceu a respeito do Senhor, e ele escreve um livro endereçado a um homem, chamado Teófilo. Alguns estudiosos também acreditam, a Bíblia não fala, que ele era um judeu importante, um romano também importante naquele tempo, e alguns estudiosos acreditam que ele bancou a faculdade, os estudos de Lucas. Lucas, ele era um doutor, ele era um médico amado. Então alguns estudiosos acreditam que Teófilo, esse homem que a Bíblia não relata sobre a biografia, a vida dele, pagou os estudos de Lucas. Uns acreditam também que ele era um escravo, e foi por isso que Teófilo pagou. No entanto, dito tudo isso, nós não sabemos quem era Teófilo, mas nós sabemos que Lucas, cuidadosamente, se dedicou, se preparou, pesquisou, conversou e relatou diretamente, ele endereçou esse livro para esse homem. E aqui no início do capítulo 1, vocês estão acordados ainda? Ele começa assim, vamos lá comigo no início do capítulo 1. Em meu livro anterior, qual era o livro anterior? O Evangelho registrado por Lucas, o Evangelho, não o livro de Atos. Então Lucas continua: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia
Então Judas não, pelo amor de Deus, não estou falando de Judas hoje não. Então Lucas, queridos, vocês estão acordados ainda? Eu que dormi. Então Lucas, ele relata detalhes sobre a vida do Senhor, até o momento que ele é elevado às alturas. A Bíblia fala que ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, vocês conhecem a história, e ele passa um período de 40 dias, dando instruções para os seus discípulos, para os apóstolos. E aí Lucas relata quando ele ascende ao céu, ele está falando, eu relatei até a ascensão do Senhor. Então perceba comigo, no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi elevado ao céu, a ascensão, Jesus subiu ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas, perceba isso, e eu vou fazer uma aplicação para nós agora. Depois de seu sofrimento, depois da cruz, que ele foi crucificado, morreu por causa de você, por causa de mim, por causa dos nossos pecados, o texto fala assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então, o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui, estudando esse livro, é o seguinte: nós estamos cultuando, vivendo, celebrando em um nome de um Deus que vive. O nosso Deus vive, amém, queridos? Você não está aqui em nome de uma estátua, você não está aqui em nome de um pastor, de um homem que é corruptível, que morre, que acaba, que desfaz. Nós estamos aqui reunidos como igreja, e glória a Deus pela quantidade de pessoas que está aqui hoje nessa manhã, entendendo que o nosso Deus deu provas indiscutíveis, que Ele está vivo. O nosso Deus está vivo, nós celebramos um Deus vivo. Gente, existiram homens incríveis, mulheres incríveis, fizeram grandes obras, mas eles morreram e acabou. O nosso Deus venceu a morte. O nosso Deus está vivo. E Lucas relata, ele deu várias provas indiscutíveis. Ele comeu, ele conversou com pessoas. O nosso Deus venceu a morte e ele vive. Está fazendo sentido para você? E Lucas então ele continua, a gente vai fazer uma exposição do texto para você não dormir. Se alguém dormir perto de você, você tem liberdade para beliscar. Brincadeira. Vocês estão acordados ainda, né? Depois do seu sofrimento, vou voltar, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, então perceba, Jesus comeu. Só pode comer uma alma, um espírito não pode comer. Ele comeu, ele se alimentou, ele está vivo de novo. Olha a Bíblia provando a existência real do nosso Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Havia uma promessa no Antigo Testamento sobre o batismo, sobre a vinda, sobre o derramar do Espírito Santo. Perceba comigo que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele tratava com o homem uma dinâmica diferente. Em algumas ocasiões o Espírito Santo vinha sobre alguns homens, ele enchia a vida de alguns homens, como Davi, Sansão e assim por diante. Agora existe uma promessa no Antigo Testamento sobre a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vir e habitar em nós. E aqui Lucas ele está frisando isso, mostrando os ensinos de Jesus, que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: não saiam, não façam nada, não preguem ainda, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo, até que do alto vocês sejam capacitados pelo Espírito Santo. Não façam nada sem a presença de Deus. Sabe por quê? Porque se você começar a fazer algo sem a presença de Deus, vai dar ruim. Se você tentar fazer algo sem a presença do Espírito Santo, vai dar errado. Porque geralmente, ou na maioria das vezes, nós colocamos expectativas no nosso talento, no nosso diploma, no nosso jeito de fazer. Mas quando o Espírito vem sobre nós, o tempo todo nós vamos dar honra e glória ao Senhor. A Bíblia ela é explícita em nos mostrar que a honra é dele.
porque é Ele quem gera em nós tanto querer quanto realizar. Está fazendo sentido para você? Então não faça nada sem a presença do Espírito Santo. Não comece, não coloque as caras. Sabe por quê? Eu vou falar agora bem explícito e rasgado para você. Nós estamos em uma guerra espiritual. O inferno, demônios existem. Jesus foi um dos que mais falou sobre demônios e inferno. Eles existem. E querido, viver, tentar fazer algo para Deus, sem a proteção, sem o favor de Deus, é suicídio. É ser espancado por demônios, é ter sua vida emocional, espiritual arrebentada, porque eles vão para cima e eles vão arrebentar. Tem alguém acordado ainda? Eles querem matar, eles querem destruir, é por isso que nós precisamos de Deus. Porque com Deus, biblicamente, é impossível Satanás e seus demônios tocarem na igreja. As portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. A igreja vai arrebentar com as portas do inferno. A Bíblia deu toda a autoridade para a igreja aqui na terra. Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Cristo é o cabeça. Existe uma potência sobre nós, existe uma potência sobre aqueles que ficam em Jerusalém esperando a capacitação do Espírito Santo. E sabe, talvez você chegou aqui, você ainda talvez não experimentou isso. E nesta manhã é uma oportunidade de você falar para Deus, e você não precisa sentir isso. Você precisa crer, acreditar na Bíblia, que o nosso Deus está disponível para habitar em você. O nosso Deus está disponível, Ele quer essa interação. Eu falo sempre, Ele não precisava dessa interação. Ele é autossuficiente, Ele é Deus. Ele não precisava criar o homem para ser feliz. Não, Ele já é autossuficiente. Mas Ele optou em fazer você, Ele optou em me fazer para habitar em nós. Para que sejamos morada, casa de Deus, e isso é lindo demais. Isso nem o pessoal do Antigo Testamento experimentou, gente. Nós temos o privilégio de ter a presença do Espírito. Então o primeiro passo, o primeiro ponto que a gente vê aqui também, na verdade o segundo, que eu já frisei o primeiro. Nós vemos o seguinte: dependa do Espírito Santo. Não tente melhorar o seu casamento por conta própria. Não tenta vencer um vício por conta própria. Não tenta perdoar por conta própria. Não tenta congregar em uma igreja por conta própria. Vai dar ruim, vai dar problema, porque nós não temos capacidade suficiente para isso. Não tente servir a Deus por conta própria. Dependa do Espírito Santo. Seja um dependente do Senhor. Seja sincero para Ele: Deus, sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu não quero, não permita eu dar um passo sem a Tua presença. Como o próprio Moisés falou: Deus, não nos envie, se o Senhor não estiver conosco. Sabe, não tente pela sua própria força. Fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Até que do alto você seja revestido pela capacitação do Espírito Santo. Está fazendo sentido para você? Você pode aplaudir a Ele, só para eu ver se você está aqui. A partir do verso 5, eles fazem uma pergunta para o Senhor, perguntando sobre a restauração do reino de Israel. E Jesus, ele como também 100% homem, ele se fez homem, ele não sabia, na verdade ele não fala explicitamente, ele não revela explicitamente quando seria a restauração de Israel nesse momento. E ele fala assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas aqui, em Jerusalém, na sua casa, aonde você está, no seu dia a dia, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Outro ponto que a gente vê aqui na exposição desse livro é o seguinte: Jesus ele fala para ele, não compete vocês a saber o tempo que o Pai estabeleceu. Hoje dentro da igreja existe uma briga entre os crentes, os estudiosos da palavra, para tentarem descobrir quando Jesus vai voltar.
E a Bíblia nos mostra que nem o próprio Jesus, quando ele estava aqui como homem, ele sabia. Agora ele sabe, mas ele não sabia. E hoje existem divisões de igreja tentando estipular, colocar uma data. Jesus vai voltar tal dia. Jesus ele vem antes de um período de tribulação ou no meio. As igrejas, muitos irmãos estão divididos por algo que é secundário. E aí ele frisa o seguinte, presta atenção em outra coisa mais importante. Vocês ficam aqui porque vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder para serem testemunhas de mim. O foco aqui na terra da igreja não é saber a data do retorno do Senhor. Claro que isso é importante a gente estar vigiando, atento, priorizando Ele, isso é tudo importante. Mas a responsabilidade aqui que o texto está mostrando é o seguinte: ser testemunha de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo e sejam testemunhas do Senhor. Em Judeia, na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, Samaria, lugares um pouquinho mais distantes de você. Em todos os confins da terra, em todas as regiões do mundo, sejam igreja. Seja igreja, testemunha do Senhor. Para que sejamos testemunha do Senhor, precisamos dormir, é só através do Espírito Santo, querido. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. É curioso, porque Jesus, ele conversando com Pedro, em um momento onde Pedro, ele tem uma revelação do alto, falando que Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem lembra disso? Ele pergunta para os seus discípulos quem as pessoas estavam falando que ele era. Qual era a fama deles? Qual era o título ou o rótulo que tinham colocado nele? E aí Pedro responde, ele é usado pelo Espírito Santo, ele responde: o Senhor é o Cristo, o Salvador que viria, o Messias que viria, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus fala algo para Pedro: Pedro, eu te digo que você é pedra, estilhaços de pedra. E sobre eu, a pedra principal, a rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra. Então perceba que Jesus está falando aqui, eu edificarei algo que iria acontecer. Ele está falando do futuro. A igreja não existia nesse tempo. E agora nós temos o privilégio, no capítulo 2, semana que vem, você não vai faltar, nós vamos ver a igreja recebendo o poder do Espírito Santo. A igreja recebendo, mas aqui no capítulo 1, a gente vai fazer uma ligação com o capítulo 2 semana que vem, mas perceba, quando nós somos testemunhas do Senhor, quando nós somos cheios do Espírito Santo, as pessoas em Judeia, e Judeia representa a sua casa, Judeia representa a sua cidade, Judeia representa as pessoas que estão próximas a você, Samaria, um lugar um pouquinho mais longe, e talvez um lugar onde tem mais pessoas problemáticas, ao seu ver. Pessoas talvez que nós não entraríamos por conta própria. A Samaria era um lugar mesclado entre judeus e pagãos. Havia vários deuses ali na região de Samaria. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos. E agora Jesus está falando, sejam testemunha em casa, Judeia. Samaria, vão onde vocês não iam. Comecem a ir atrás dos perdidos de Samaria. Comecem a ir atrás onde vocês gostavam de ficar no confortinho da igreja. Comecem a entrar nas favelas, nas comunidades, na Cracolândia, na FEBEM, onde pessoas talvez nunca entrarão em um templo como nós estamos. Talvez nunca sentarão em uma cadeira como você está sentado, mas essas pessoas irão ter um impacto pela igreja entrando e indo até ela. A igreja sendo testemunha do Senhor. Sabe, queridos, o Senhor não nos chamou para ficar esquentando o banco, coisa linda. Se você colocar a mão aí, está quentinho o seu banco. Fofo demais. O Senhor não te chamou para ficar vendo defeito do irmão, ou a saia da irmã, ou tem umas irmãs chatas que ficam comparando roupa dos outros. Não é verdade? Cabelo, olha o cabelo daquela mulher lá. Tem povo chato. Essa igreja não acontece, só na igreja dos outros, né? Aqui não, né? O Senhor não chamou para você ver defeito. O Senhor não chamou para você ficar brigando. O Senhor te chamou para ser testemunha dEle. Para apresentar Ele aos perdidos. Para ir até Samaria. Para ir até os confins da terra. A igreja foi chamada para isso. Eclésia. Chamados para fora. Fazer alguma coisa no nosso dia a dia. Sabe, querido, se eu perguntar para você, você é testemunha de Jesus? Se as pessoas olharem para você, as que olham para você no seu dia a dia, no seu trabalho, na Judeia, elas falam, você é diferente. Tem alguém comigo aqui?
Ou talvez você só vive de linguajar crentez. Você sabe falar varão, varoa, céu, terra, mar, vaso, profeta. Você sabe falar tudo isso, coisa fofa. Coloca uma roupa ali, posta na mídia social, mas no dia a dia não é testemunho do Senhor. E é esse povo que tem queimado o filme da igreja verdadeira. É esse povo que tem queimado o filme da igreja que é compromisso com o Senhor. A igreja que não está comprometida em pedir dinheiro ou ficar rica, mas a igreja que está comprometida em ser testemunha de Deus, em ser testemunha de Jesus. Uma igreja que vai se gastar, vai se humilhar para Ele ser honrado e glorificado. Uma igreja que não quer honra, uma igreja que não quer glória e não quer riquezas, porque Ele é suficiente para nós. Você pode aplaudir a Ele por isso. O verso 8 continua, para você não dormir. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. O verso 10, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que tem entre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ei, esse Deus perfeito, esse Deus que está vivo, esse Deus que venceu a morte, que ressuscitou, apareceu, comeu por um período de 40 dias, ele ascendeu, ele subiu, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros, peregrinos, nós somos povo de Deus. Está comigo? E o nosso Deus vai voltar. Não sei se você está entendendo, mas nós cantamos aqui Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A nossa expectativa, a expectativa da igreja é se encontrar com o nosso noivo. A Bíblia faz essa comparação do noivo com a noiva. Nós não vemos a hora de conhecer Jesus. Nós não vemos a hora, não é sexo, não é prazer, não é riqueza que nós queremos que Ele venha. Nós queremos se encontrar com Deus, porque Ele é o nosso maior prazer, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação. Ele vem, e eu celebro isso. Maranata, vem Jesus. Sabe, queridos, quinta-feira nós falamos um pouco sobre o fim dos tempos. E nós falamos na quinta o seguinte: não vai ter justiça verdadeira na terra. Pode colocar o melhor presidente humano, não vai ter corrupção, vai ter erro, vai ter falha, porque o homem é caído. Mas a Bíblia fala que quando ele voltar, ele vai reger as nações com um cedro de justiça. A Bíblia fala que haverá justiça na terra, porque ele vai reinar no trono em Jerusalém. Ele volta para buscar a igreja, e a igreja reina com ele na terra. Eu não vejo a hora dele vir, querido. Prazer nenhum aqui nessa terra se compara a se encontrar com ele. Está fazendo sentido para você? Amém? Então grave isso na exposição do capítulo 1. Só isso, capítulo 1. Você está tendo só a introdução do livro. Capítulo 2 começa o Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Você está tendo só a introdução do livro de Atos. E aí, o nosso Deus vai voltar. E nós temos cantado uma música que fala assim: até que Ele venha eu vou gastar a minha vida. Agora olha comigo, a partir do verso 12, nós vamos ver que alguém deixou de gastar a vida dele pelo Senhor. Alguém acabou traindo o Senhor. E aqui Lucas, ele relata os detalhes de como foi a morte de Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor. Vocês estão acordados ainda? Então aplauda ele para tomar água, que eu já estou rouco. Nós vamos ler um pouco, e aqui a gente vai ver Lucas citando o nome dos apóstolos. Verso 12, não durma, vamos ler a Bíblia. Então eles voltaram para Jerusalém,
vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Verso 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam presente Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em... Só uma pausa aqui no verso 14. Perceba que eles acabaram de presenciar a ascensão do Senhor, sim ou não? O Senhor sobe aos céus, ele ressuscita dos mortos, ele vence a morte, ele fica com eles 40 dias, vou frisar bastante, ele sobe aos céus. E perceba o seguinte, que eles não deixam de fazer, mesmo experimentando e presenciando uma experiência maravilhosa, eles não deixam de fazer o que é necessário. Olha comigo, olha aqui, o verso 14, vou ler o 14. Todos eles se reuniam sempre em... Cara, você que está aqui rapidinho para não dormir, eles viram o Senhor subindo, eles viram o Senhor vencendo a morte, e continuam ainda tendo comunhão com o Pai, e continuam ainda tendo vida de oração. É muito comum e corriqueiro a gente ter uma experiência com Deus e a gente relaxar. É muito comum, eu já experimentei isso com Deus, eu já vivi isso com Deus, já foi marcante na minha vida, ele já deu um marido fofo, musculoso, barriga de tanquinho que eu queria, já me deu uma esposinha fofa, linda, cheirosa que eu queria. Tive uma experiência com Deus. Aqui a gente vê o seguinte, os caras tiveram algo marcante com Deus. E eles continuaram fazendo o que é importante, orando, dependência de Deus, intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Gente, a igreja não tem mais relacionamento com o Senhor. Nós estamos aqui com quase 100 pessoas, talvez, não sei. Mas dá para contar nos dedos quem tem vida e intimidade com Deus. Porque, se uma multidão reunida aqui hoje tivesse verdadeiramente vida com Deus, o Brasil não seria o mesmo. Esses homens, vida com Deus, oração, intimidade com o Senhor, impactaram o mundo onde eles estavam, e até hoje nós estamos sendo beneficiados pela vida de oração desses homens. Imagina se eu e você, se nós tivéssemos vida com Deus. Você está acordado ainda? Eles não deixaram de fazer o que é essencial, eles não deixaram de fazer o que é importante com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Agora perceba o seguinte, rapidinho para você não dormir, exposição do texto. Os irmãos de Jesus não criam no ministério dele, não acreditavam que ele era o Messias, não acreditavam que ele é o Senhor. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para Tiago, o irmão dele. Tiago escreve um livro, a Epístola de Tiago. Agora perceba o seguinte, a conversão dos irmãos do Senhor. Jesus, ele não deixou de viver o ministério dele, porque os familiares dele não criam nele. Jesus não deixou de pregar a palavra dele, porque os irmãos não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Jesus intensamente viveu o propósito do Senhor aqui, independente se os parentes, se os irmãos não queriam, mas chegou um tempo, o impacto na vida de Jesus, o impacto que o Pai fez na vida de Jesus despertou os seus irmãos. Não pare de viver o propósito, porque sua mãe não crê. Não pare de viver a vontade de Deus, porque seu tio não crê. Porque sua mãe não está aqui, porque sua avó não está aqui. Viva intensamente orando, intercedendo por eles, porque na hora certa, eles vão ser usados pelo Senhor. Eles vão ser levantados pelo Senhor. Agora a gente vê Maria. Teve uma ocasião que Maria não acreditava também. Maria foi uma mulher incrível, e para mim a mulher que mais amava Jesus. Cheia do Espírito Santo, de virtude. Mas chegou um tempo que ela duvidou do ministério dele. E ela queria prender o Senhor, ela e os outros filhos. Mas agora estão todos reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa do Espírito Santo. Não desista, viva para Deus. E na hora certa, no momento certo, os seus parentes chatos vão cair na real. Você pode aplaudir a ele por isso? Agora a gente vê, estou fechando já, a liderança, Pedro assumindo a liderança que Deus colocou sobre ele.
Olha comigo, vamos lá. Naqueles dias, Pedro se levantou-se entre os irmãos com um grupo de cerca de 120 pessoas. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. No Antigo Testamento já havia uma profecia falando que Jesus seria traído. E aqui Judas, ele é levantado, ele trai o Senhor, perceba comigo. E disse: irmãos, é necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que... E agora perceba, Lucas, ele trazendo os detalhes da morte de Judas. Vamos lá. Vocês estão aqui ainda? Verso 17. Ele foi contado como um dos nossos, teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça. Olha a morte do traidor, infelizmente, querido. O Senhor amava Judas, mas ele optou em trair e abandonar o Senhor. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que a língua deles, esse campo, passou a chamar-se Alceldama, isto é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Uma pausa para você não dormir, rapidinho aqui. Judas, ele traiu o Senhor. E Lucas, ele traz detalhes que não tem em outros livros da morte de Judas. Lucas, ele traz os detalhes. Você quer saber como foi aqui? A gente acabou de ler. Foi uma morte horrível. E aí ele frisa no verso finalzinho que a gente acabou de ler: é necessário que outro tome o seu lugar. É necessário que o outro assuma a responsabilidade que Judas negou, traiu. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui rapidinho, uma aplicação. Se você não quiser, Deus levanta outro. Se você quiser participar, privilégio, vai ser usado por Deus, Ele vai nos usar, Ele nos chama para isso. Mas se você quiser o trair, se você quiser viver a sua vida do seu jeito, Ele levanta outros. A obra dele não para. É por isso que nós precisamos entender que aqui não é peso estar. Não é obrigação participar da igreja, não é obrigação vir aqui. Nós somos privilegiados de participar da obra de Deus. Porque a obra de Deus não vai parar, queira você ou não. Ele vai fazer, o propósito dele vai ser estabelecido, a vontade dele vai ser estabelecida, o reino dele vai ser implantado. Agora você pode optar em participar disso. E deixa eu te motivar rapidinho. Não fique de fora. Não fique de fora daquilo que Deus tem feito. Não fique de fora de viver como testemunha do Senhor. Não fique de fora de participar daquilo que o Senhor tem feito. Vocês estão acordados ainda, gente? Está entendendo o que está sendo falado aqui? Verso 21 está terminando. Portanto, é necessário que escolhamos um homem que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre as alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e perceba algo agora que vai esclarecer a sua mente agora. O livro de Atos é lindo demais. Olha comigo. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte. Olha aí o povo que gosta de tirar sorte. Minha mãe mandou, eu escolhi esse daqui. Então eles tiraram sorte, fizeram, minha mãe mandou. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre... Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Querido, é a última vez que a gente vê na Bíblia essa questãozinha de tirar sorte. Era uma prática veterotestamentária do Antigo Testamento, que eles jogavam sorte. Lembre-se que eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava neles. Então eles tinham essa dinâmica. A gente vê isso em Provérbios, por exemplo, citando sobre isso. Agora é a última vez que é mencionado, porque a igreja não tinha sido edificada pelo Espírito Santo ainda. Ela vai ser edificada semana que vem. Não, ela já foi, tá bom? Mas semana que vem para o culto. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então é a última vez que eles lançam sorte, e a sorte caiu em quem?
Matias. Mas perceba comigo, e isso me chama a atenção, mesmo jogando sorte, o verso 24 fala assim: depois de orarem. Eles lançaram sorte, era uma prática entre eles ali que eles tinham, mas eles oraram. Eles confiaram em Deus. Eles colocaram a expectativa e a direção desse novo substituto, desse homem que iria dar continuidade no trabalho que Judas abandonou. E o Espírito Santo direcionou, acredito que o Espírito Santo ainda não habitando neles, mas da mesma dinâmica que ele trabalhava, como ele trabalhava no Antigo Testamento, ele direciona para cair em Matias. Agora, Matias é o substituto de Judas. Nós tivemos uma básica exposição do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E foi dito o seguinte para nós aqui, para a gente fechar: não saiam de Jerusalém sem serem revestidos de poder. Não façam nada sem a presença do Espírito Santo. Não façam nada sem a dependência do Espírito Santo. Não façam nada sem a capacitação de Deus. Nós não somos nada sem Ele. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Podemos tocar bonito? Pode, mas não muda a vida de ninguém. Podemos ter uma oratória e pregar bonito? Podemos, mas não muda a vida de... Podemos gritar cantando? Podemos. Mas sem a presença do Espírito Santo, vidas não são transformadas. Só Deus pode mudar um pecador como eu. Só Deus pode mudar um pecador como você. Só Deus chama homens pecadores e transforma homens pecadores em santos, usados por Ele, testemunhas dEle. Só Deus. Sejam dependentes do Espírito Santo. Sabe, não abandone a obra de Deus como Judas abandonou. Se você está aqui nesta manhã, mergulhe no propósito de Deus para a sua vida. Mergulhe e seja testemunha do Senhor. Na Judéia, na sua casa, no seu trabalho. Na Samaria, nos lugares um pouco mais difíceis, complexos. Nos confins da terra. Existem nações que não conhecem o Senhor. Eu prego aqui para vocês um tempão. No Brasil, existe mais de 100 idiomas indígenas que eles não têm uma Bíblia para eles. Sejam testemunhas do Senhor, confins da terra. Tem pessoas precisando da igreja. Você não precisa ser perfeito para viver isso. Basta você querer viver, interagir com o Senhor. Basta você entender: Deus, eu não sou perfeito, eu tenho lutas, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades nessa área, mas eu sou dependente do Teu Espírito Santo. Eu sou dependente do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero orar por isso nesta manhã. Pela capacitação, revestimento de poder. Você pode baixar sua cabeça no seu lugar. Senhor, assim como eles ficaram em Jerusalém, Deus, e foram revestidos de poder, assim como eles obedeceram, e a gente percebe que a promessa e a obediência andam juntas,